17 anos pra tiazinha que defecou na mesa do Xandão. Tiazinha de 72 anos nas costas. Cara, tem como alguém achar razoável isso? Claro, é legítimo a gente achar, pô, o ideal seria ela adentrar ao prédio do STF e fazer o que fez. Pô, não é o ideal. Ok, não é o ideal, mas foi feito. Dá pra dar uma peninha pra uma senhora dessa que você converte em restritiva de direitos? Pô, a tiazinha aí vai pagar uma cesta básica, meu. 12 meses de cesta básica lá pro Criança Esperança, sei lá. Pra uma entidade dessas aí sem fins lucrativos. Ok, cara, completamente plausível. Pô, a gente, simbolicamente, o direito penal funcionou. Não acho que você vai fazer passar batido, indo lá no STF, defecando na mesa do super Xandão aí, o grande ministro e tal, isso não se pode. A gente vai condenar ela criminalmente e vai converter em algo que é condizente com a condição dela de idosa, inclusive. Uma senhora que foi levada na onda ali, não sabia muito bem o que estava fazendo. Ok. Aí, o ideal seria a gente avaliar esses atos jurisdicionais do Xandão. Pô, com base na subsumissão da conduta dela ao tipo penal e na dosimetria da pena, esse seria o resultado adequado? O resultado ideal que se espera naquilo que a gente tem da doutrina jurídica penal mesmo? Cara, eu tenho certeza que a maioria dos juristas sérios de grande relevância aí no direito penal diriam que isso é um absurdo completo. Não é um absurdozinho pequeno, é um absurdo completo. E aí, mas não tem como você fazer isso, porque a própria Constituição veda que você investigue, até mesmo pela difícil instalação de uma comissão parlamentar de inquérito do Senado, esse tipo de ato que é jurisdicional, que faz parte da atividade da magistratura, que é natural à competência dele de ministro do Supremo Tribunal Federal. É impossível. Então o que você pode fazer? Investigar atos administrativos errados, incorretos do STF. Então, era a atribuição que a gente tinha nessa época do inquérito das fake news, que o STF, por meio do Dias Toffoli, que presidia a época, fez tudo, ocupou todas as posições, que faz parte da própria essência da separação dos poderes, que Montesquieu se contorceria completamente no túmulo, né? O Toffoli, como presidente do STF, ele de ofício instaurou o inquérito, sem pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Ele designou que havia um juízo de admissibilidade ali para julgar correto. Não, vamos instaurar mesmo esse inquérito aí. Ele atribuiu que a investigação ia ser feita no âmbito do Senado, do Supremo Tribunal Federal, e designou sem sorteio o relator disso daí, que foi o Alexandre de Moraes. Ou seja, isso são atos administrativos que competem à presidência, ao cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é completamente contra o próprio regimento e todas as normas conexas que determinam como esse processo vai se dar, que é por meio de um pedido da Polícia Federal, em regra, ao Ministério Público Federal, que faz o seu juízo de admissibilidade, que passa para o STF também decidir se instaura esse inquérito ou não. Mas há um trâmite para isso. E esse trâmite foi completamente ignorado. Então isso era o que poderia se investigar. E a partir disso, você cair em questões que aí poderiam envolver os atos jurisdicionais. Que você quebrava todos os sigilos desses caras. Você só precisa de autorização judicial, enquanto um senador ali que é consistido de todos os poderes de um juiz, ele tem poderes de um juiz. Ele está ali na condição de magistrado. O senador da República numa condição dessa de membro de uma comissão parlamentar de inquérito. Ele, salvo engano, só não pode quebrar sigilo telefônico, que são as ligações em si. Mas ele pode quebrar, inclusive, o sigilo telemático, o sigilo das principais comunicações que a gente faz hoje, que é por WhatsApp. E as ligações são de WhatsApp, as conversas, os áudios. Eles poderiam quebrar isso sem precisar de autorização judiciária de primeira instância, qualquer coisa nenhuma. E aí, isso não aconteceu. Então, para ter uma oportunidade dessa de novo, para essa campanha do futuro aí, cara, raríssimo. E até porque os caras lá já estão vacinados no STF, né? O que você está dizendo é que o que estão vendendo do impeachment da Alexandre de Moraes não é possível, basicamente não é possível. Quase impossível, quase. Mas não é impossível porque não consegue voto suficiente no Senado. Você precisa das condições de tempo, temperatura,
atos corretos, entendeu? Você precisa de todo momento específico, como era o momento que eu expliquei extensivamente aqui do inquérito da CPI. Então, você não pode simplesmente questionar decisões jurídicas dele. Você vai ter que questionar um ato ali. Aí você tem que tentar encontrar isso da melhor forma possível, porque senão, meu amigo, o próprio STF, a gente sabe como o trem tá bagunçado, vai julgar inconstitucional, vai invalidar completamente a CPI. Lógico. E aí vocês acham que vai valer mais a decisão jurídica emanada pelo grande, olha, já tá no próprio nome, pelo Supremo Tribunal Federal, olha todo o peso que tem isso, ou o Senado Federal, que tá cheio dos caras com o rabo preso lá. Meu amigo, se eles tiverem a coragem para fazer isso, e aí o STF dobrar a aposta, vocês acham que o Senado vai triplicar? Se vocês acham, meu amigo, eu não tenho essa inocência, não. Pois é, cara. Agora, o político sabe disso cristalianamente, né, claro, cara? eles estão jogando com a gente. Só que aí é o seguinte, ele precisa eleger uma bancada de senadores e aí precisa manter esse inimigo vivo, né? Isso. E é exatamente o que acontece com a esquerda, né? Também. A esquerda precisa manter o inimigo vivo ali para poder atiçar a tua massa, né? E a sua militância, exatamente. Exatamente. E aí, nesse argumento aí, muitos senadores, muita gente não disputou a eleição à prefeitura para esperar para disputar para Senado, né? Para ficar 8 anos, né? Sim, claro. 8 anos. É uma mata como nenhuma outra. Para poder barganhar com a STF. Agora eu tenho uma barganha, né? Sim. Agora eu cheguei perto daquele poder, né? Completamente. Enfim. Bom, cara, e essa questão envolvendo o MBL? O próprio MBL, pelo menos no Arthur Duval, o vídeo do Arthur Duval, ele precisou explicar que você não é do MBL. Você já foi, você tem uma ligação com a MBL, ou é por conta do estilo de trabalho, né? Porque o Arthur Duval ia na universidade, ia nas manifestações, criticava, o Gabriel Monteiro fez muito isso também, então as pessoas associam, inclusive o professor lá, né, o teu professor de introdução à história da África, ele fala, você é do MBL, ele não cita isso? Eu não lembro se ele, mas citam bastante isso na UNB, sim. Sim. Por causa, é isso, já respondendo sua pergunta, né, acredito não, é por isso, né, por causa do ser muito parecido que a gente faz, né, o MBL faz um trabalho assim, principalmente com o Arthur, desde quando era antes do próprio MBL, né? Salvo engano, ele começou esse trabalho antes de se juntar a eles. Foi em razão desse trabalho, inclusive, que ele fazia questionando o pessoal. E surgiu a oportunidade dele se juntar e tal, e fizeram uma dinâmica de fábrica desse tipo de questionamento, inclusive, né? Faz parte do estilo MBL de fazer política. E por mais que o que eu faço agora na universidade é uma parada bem meio que a evolução disso, né? Porque eu me matriculei, eu gravo só a mim mesmo, eu faço uma dinâmica de algo que eu até fiquei, caramba, será que vai dar certo? Porque não tem a dinâmica de outra pessoa aparecendo, né? Tem as vozes e tal. Eu meio que dei uma implementada nesse método, mas ainda fica muito o estilo MBL de fazer política. Então, inevitavelmente, as pessoas vão associar e vão achar que eu sou do MBL, mas eu não sou, nunca fui e tal. E não que eu não pudesse ser, poderia ser, não tenho problema nenhum com isso, porque acho que, inclusive, o trabalho é muito mais positivo que negativo. Só que a gente tem questões pontuais que, por exemplo, o Arthur, eu agradeço demais, é um dos caras que no início mesmo me inspirou a fazer o que eu faço, o trabalho dele e do CQC, que é anterior a ele, né, principalmente na figura do Danilo Gentili no Congresso Nacional, né, aqueles clássicos que a gente vai ter pelo resto da nossa história política aí, me inspiraram a fazer o que eu faço mesmo. Só que, por exemplo, hoje a gente tem uma dinâmica tão estranha, até mesmo nessa direita, que a gente deveria, toda essa galera estar ali, né? Pelo menos na minha visão. MBL, o que eu faço, Nando Moura, essas outras figuras que fazem um trabalho mais solo e tipo, Marcelo Brigadeiro, eu acho, essa galera. A princípio era de uma mesma bolha, de uma alternativa de direita que o bolsonarismo não quis deixar a gente existir dentro dele. E aí meio que, se você criticar o Bolsonaro, você vai pra qualquer outra coisa lá. A gente meio que entende como esse lugar alternativo que é direita, mas não é o bolsonarismo que toma conta da direita. Só que mesmo nisso, em relação ao trabalho que eu faço, não há um consenso. E eu achei que dentro, é o que eu tinha falado lá naquela parte do Nando Moura, né? Que haveria um consenso aqui. Mas não há, dentro do próprio MBL. O Arthur apoia, mas tem gente que não. Me mandaram, eu acho que é gente mais de bastidor, mas me mandaram, o pessoal me manda muita coisa, né? Eu não consigo ver tudo, mas vi algumas coisas
de um cara lá que escreve para a revista deles, que eles têm uma parte de produção cultural que é muito importante agora também, que é uma revista. Eles escrevem teses, pensamentos da direita sobre a sociedade, que é fundamental, mas aí tem um desses caras aí que faz esse tipo de trabalho, que com todo respeito é outra parada em relação ao que eu faço. Eu faço é outro mundo, você tem que ter coragem, você tem que colocar tua cara pra jogo, é outro universo, então só por essa questão a mais, esses aspectos a mais, você já deveria dar um voto de confiança, principalmente você que tá nessa posição de ser um escritor de sala com ar-condicionado, digamos assim. Você tem um conforto que eu não tenho, por exemplo. Aí esse cara me ataca no nível, salvo engano, é Orlando alguma coisa o nome dele. No nível de me chamar de burro. Do nada, gratuitamente. Do nada, alguém me manda um tweet desse cara. Pô, Wilker, você tá brigado com o MBL? Olha o que o cara, o escritor deles aqui tá falando ao seu respeito. Tá te chamando de burro do nada, cara. Num vídeo, inclusive, que a gente discutiu um pouco sobre ele aqui, que é sobre a minha prova, que a professora me sacaneia, discutindo a relativização do relativismo cultural. E aí eu faço um puto fundamento, eu apresento a minha prova, o que eu escrevi lá, fazendo prova. Eu não tinha consulta, nada. Era o que eu tinha na cabeça com base em tudo que eu estudei. E modéstia à parte, é uma prova de muita qualidade. Nota 10, estou recorrendo dela. E possivelmente a professora me sacaneando, eu tirei 8. Eu mereço um 10 nela. E talvez eu vá tirar, eu vá ser reconhecido que eu mereço com os recursos que eu estou fazendo. Mas alguém burro tiraria essa nota, cara? Já é burrice você atribuir esse tipo de pecha simplesmente ad hominem a mim. Com base porque o meu próprio vídeo ali, a minha própria prova te refuta esse ad hominem aí. Mas gratuitamente você me atribuir uma pecha dessa, é muita sacanagem. E aí tem outro cara que é o professor, um dos professores deles lá, que eu acho que trabalha essa questão mais cultural também, que é Ricardo... Eu tô ruim pros sobrenomes, mas é Ricardo alguma coisa. Também me mandaram um tweet dele dizendo que há tempos eu ouço que há um fantasma do comunismo nas universidades, porque ele parece ser desse meio acadêmico também, né? Ou pelo menos veio de lá, formado em federais. E ele atribui essa questão como um fantasma do comunismo, mas de forma mais indireta. Ele não faz um ataque a mim, mas nitidamente é algo que eu estou fazendo, né? Se posicionando contra. Então, dentro do próprio MBL, a gente tem uma ala de gente relevante lá. Eu não sei o nível de relevância, porque não são figuras imagéticas, assim, que põem a cara para jogo mesmo, mas são do MBL e se designam assim nos próprios perfis, não sei a relevância deles lá, mas se posicionam contra, por exemplo. Então, a gente tem toda uma dinâmica assim, entendeu? De não se entender dentro desse próprio campo. E a gente também, do MBL, teve uma tentativa de aproximação na época do Tchutchuca, do Centrão com o Bolsonaro, que eu fui para lá. E acabou que era uma conversa com o Renan, que ele viajou no dia que eu ia para lá, e todo combinado pretérito ali, anterior, que a gente tinha, não tinha como se fazer valer, porque ele sequer estava lá, ia voltar uma semana depois. Aí eu considerei uma falta de respeito a toda a minha voluntariedade de ir para lá e tal, e ninguém nunca mais falou comigo. E aí ficou nessa, até o Arthur falar de volta depois dessa época. A gente está, inclusive, para conversar qualquer dia aí. Vamos ver o que sai dessa conversa, mas sobre o MBL é o que a gente tem de momento. É isso aí, não tenho hoje nada a ver com eles, a não ser essa semelhança, né? Mas eu faço meu trabalho completamente e sem apoio. Engraçado que eu colho sempre os ônus da coisa, né? A gente que não gosta do MBL aí diz que eu sou do MBL pra não gostar de mim também. Isso. Aí eu colho o ônus de tudo isso. Mas não colho bônus nenhum, nunca colhi bônus de nada, de ter a retaguarda de um grupo me apoiando, me divulgando para eu crescer também. Ninguém nunca me apoiou nisso aqui que eu faço. Nada, dinheiro, apoio de jurídico ou de... Eu que sou meu advogado em tudo, inclusive, ou seja, dá muito mais trabalho, de divulgação também para ajuda no crescimento, nada. Eu sempre trabalhei sozinho mesmo. Sozinho. E o MBL, cara, também... conta das posições políticas, né? Principalmente ali no segundo turno, né? De 2022, o eleitor do Bolsonaro ali, o bolsonarista tem uma repulsa grande ao MBL, né? Sim. E aí ele fica com dificuldade, né? De ver pontos positivos. Aí ele tá gostando do teu vídeo, ele, maneiro isso aqui, pô, esse cara é da MBL, então não quero saber não, o cara é da MBL. Né? E eu percebi isso aqui, eu até brinquei com os caras ao vivo aqui, com o Arthur Duval e o Kim, né? Quando eles estiveram no podcast. E o Globo, tô aqui só por causa de você, cara, mas esse cara da MBL aí não quero não. E o outro falando,
Aí o Glauber nunca me enganou, pô. O Glauber é do MBL, né? É. Mas aí eu já tô maduro, porque inclusive dizem que eu sou até, né? O camarada falou, Glauber não fala do Lula, só fala do Bolsonaro, ele é vendido do Lula. Caiu o Pix do Lula. Caiu o Pix, né? Porque que a gente gosta do Pix, né, cara? Pois é, eles acham que é assim a vida da gente que trabalha com política. Porque quando a gente... Tá louco. Nós fizemos algum conteúdo ali que ficou um conteúdo positivo pro Marçal, no momento, naquele caso específico, caiu o Pix do Marçal. Aí ficou essa brincadeira, né? Cai Pix do Marçal, cai Pix do Lula. E quando eu elogio o Bolsonaro, cai o Pix do Bolsonaro, né? Se isso fosse verdade, né, cara? Pois é. Né? Mas não é verdade e a gente não tá aqui pra isso também, né, cara? O Pix que cai, graças a Deus, todo mês é o Pix do Estratégia Concurso, né? Que tá aparecendo aqui. E também cai o Pix da Glofe, ó. Bracinho de 1 quilo da Glofe, ó. Meu irmão, você, cara, eu tenho essa dica pra tu, cara. Wilker, tu tem que, cara, treinar, cara. Não, eu treino, pô, não me desmoraliza assim também. Eu caio na flexão aqui, eu faço mais flexão que você. Pô, eu não duvido, não, irmão. Eu não duvido, não. Fininho, mano. Fininho. Milico, pô. Né, meu irmão? Cabo. E eu sou só um velhinho que fica lá no Presídio Federal, né, cara? Mas eu tô precisando dar uma O suplementar. que acontece, cara? Então, tu vai mudar, porque é o seguinte, cara. Você, na tua posição lá na universidade, você tem que ter vigor físico. Sim. E você tem que também, cara, ter uma primeira barreira de proteção ali, né, cara? Se você tiver magrinho, franzino, tu já tem uma cara de bom menino. Né? Aí não conta muito ao meu favor na pra não violência. falar a cara de bobo, né? E qualquer um vai querer te dar um tapa, cara. Tu tem que botar um shape, tem que botar uma carcassinha, né, cara? Por mais que você tenha habilidade ali pra se defender, o primeiro tapa tu vai tomar, cara, porque vão achar que tá fácil, né? É o meu caso, eu já sou pequeno, cara. Aí, se eu for pequeno, né, e fraco, fica mais difícil, né? Então, tu equilibra, né, cara? Então, eu sou pequeno, a carcaça não pode estar muito estragada e a arma na cinta, né, cara? Claro, porque faz parte também do combo, né? Então, assim, cara, sou pequeno, forte e armado. Forte porque eu tô forçando porque a Glofe, né, pra Glofe não me abandonar. Eu vou chegar lá ainda. É isso, cara. Tô tentando ficar forte e armado. Essa é a meta. Se não dá armado, porque o armado tem uma burocracia, infelizmente, né, no Brasil, dá pra tu ficar forte, cara. Começa amanhã, começa usando o nosso cupom, que é Fala Glauber. Você que tá em casa também, cara, faça igual o Wilker, cara. Treine e melhora ali, né, meu irmão, teu poder de dissuasão, né, cara? Porque, senão, importante, cara, qualquer cara daquele barbudo de vestido lá na UNB vai querer te dar um tapa. Pô, aí vai ser vergonha, né? Imagina um vídeo viral você apanhando do boiceta, cara. Pô, não dá. Pô. Eu espero não ter esse vídeo na minha história nunca. Ei, tu já chegou alguma coisa assim perto de ver de fato, cara? Porque tudo tá filmado, né? E pode ficar feio, né, cara? Cara, perto já chegou em algumas ocasiões, mas pra eu apanhar efetivamente assim, não, até porque eu não sou besta, né? Eu tento sempre evitar o conflito direto mesmo, de ter que sair na porrada com alguém, porque vocês imaginam, além de... Eu me garanto de certa forma, porque, né, a gente no instinto ali vai pra porrada mesmo, seja o que Deus quiser, mas eu espero nunca ter que chegar a esse nível, eu sempre procuro o máximo fugir disso, fugir mesmo no sentido literal da coisa. Se eu ver que o cara tá pra violência, querendo porrada, eu saio correndo, meu amigo. E na corrida ali eu sou igual o Bolsonaro, eu tenho histórico de atleta mesmo. Eu me garanto. Pô, irmão, pô, desculpa me intrometer aí, cara. Mas se for o histórico de atleta do Bolsonaro fazendo aquela flexão de pescoço, é sacanagem. Não, aqui é pra pegar a brincadeira dele do histórico de atleta, né? Mas eu me garanto na corridinha mesmo. Bolsonaro, aquelas flecas dele lá, pelo amor, né? Tava feia. Minhas flecas, inclusive, são de qualidade e tá desafiado. Eu faço, então, faço mais do que você. Desafio aceito, meu irmão. Ainda bem que não vai estar filmado, né? O podcast é meu filme que eu quero, pô. Olha só, vários momentos do papo você fez referência a hater. Você não tem hater não, cara. Ah, não, Tu tem hater? Pô. Um pouquinho, né? Você acha, mano, Volta, que esse cara tá com hater? Como é que tá o chat que tá conseguindo acompanhar? Tem muita gente, né, digitando rápido, né? Eu já vou fazer a minha pesquisa aqui, pesquisa Fala Glauber. É muito simples, cara. Se tu apoia o trabalho do Wilker na UNB, nas universidades, né, se tá trazendo luz, né, se tem teu apoio, cara, digita 1, né? Que vai ser um recado, né, pro Wilker continuar. Agora, se você desaprova, né? Se você tá lá com um professor da capinha de oncinha ou qualquer outro da universidade, né?
você é ditador, né, cara? Então vamos saber a quantidade de hater, né, cara? E assim, eu acho que ele tá sendo bem claro, né? Ao explanar os problemas da universidade, né? E essa é a nossa grande curiosidade, né? Intenção aí. Ô, galera. Tá tá visto bombando aí, então, ó. Tem muito muito Bastante. bom. Mano, Walter, FO positivo pro senhor, cara, pela proatividade, cara. Olha aí. Agora, a campanha de 2018, né, do Bolsonaro, levantou muito a questão da universidade, né? Dessa doutrinação. Então teve um movimento político, né? E quando o Bolsonaro chega à presidência, até pela escolha do ministro da Educação depois, né? O Weintraub e tal, tinha como se fosse uma direção do Brasil, daquele governo, de mudar essa realidade da universidade. Sim. O que você vivenciou? O que você viu? Ficou algum legado? De fato teve isso? Foi um discurso político? Não teve força para mudar a estrutura? Me conta em relação a isso, cara. Foi uma das pautas completamente abandonadas pelo governo Bolsonaro. A gente tem que encarar essa dura e triste realidade, porque são os fatos, e a gente não tem que passar pano para nada que fique essa lição de moral aí, essa lição da história aí. Porque é um fato inegável e, infelizmente, era uma oportunidade que a gente tinha de ouro para mudar tudo isso, e o governo Bolsonaro, por algum motivo, abandonou a principal bandeira que a gente tinha para combater tudo isso, que era o Escola Sem Partido. Isso foi escanteado completamente. Eu tenho um vídeo gravado ontem, que eu já fiz propaganda aqui com o Najib mesmo, que a gente desmonta toda a fraca argumentação da esquerda em relação a uma eventual ilegalidade no olhar dele dos meus vídeos, que inexiste, a gente derrubou. Mas o Miguel Najib, que é o fundador do Escola Sem Partido mesmo, foi um cara completamente abandonado. Salvo engano, foi o Vélez, aquele cara que... Colombiano. Colombiano. Ele falava até embolado, assim, mas ele era um dos nomes do Olavo, né? Que, salvo engano, nessa época não tinha abandonado completamente ainda a ideia de escola sem partido. Mas eu não sei se era um direcionamento da gestão central do Bolsonaro e dos seus principais assessores, mas foi abandonado completamente, não se lutou em nada. Eu lembro de uma frase dele falando: a Universidade Federal é balbúrdia, que aí até gerou uma oposiçãozinha, umas manifestações dos universitários, dizendo isso aqui não é balbúrdia não, é produção do conhecimento, não sei o quê. Mas fora isso, fora essa fala, que uma fala solta assim não quer dizer nada também, eu não lembro de nada efetivamente feito. Eu não lembro assim, eu tô sendo generoso, né? Nada efetivamente foi feito, e é uma das minhas principais críticas junto ao STF e tal, que não se mudou dentro do que poderia se mudar, da gestão Bolsonaro. Questões valiosas. O que é ser de direita, na verdade? É você pura e simplesmente ser bolsonarista? Ou você lutar contra a doutrinação nas universidades? Ou você lutar contra o que consideramos, com todo respeito, data máxima vênia ao judiciário aí, ser abusos do poder judiciário em alguns sentidos que a gente argumenta juridicamente mesmo? Para mim, ser de direita é isso, é você estar atrelado a essas pautas. Então, se um representante que a gente elegeu para lutar por essas pautas, por elas não luta, consequentemente, a gente tem que cobrar. Esse foi o papel que eu fiz quando eu vi que não tinha mais jeito, que o governo Bolsonaro não estava lutando por isso, e tenho orgulho de ter tentado fazer alguma coisa, né? Então, eu acredito que a gente tem que lutar por representantes que se apeguem a essas pautas, e se eles fugirem disso, a gente tem que cobrar. Nosso papel de população é cobrar, independente de nome. Político de estimação, idolatria a um herói político aí que a gente elege, jamais. Isso não tem que existir. Cara, eu percebo que, de fato, certamente vai ter dificuldade, ainda que você tenha a intenção do presidente, mas aí você desce pro ministério, aí você tem um ministro, aí você vai pro MEC, você tem, claro, na minha época, sei lá, eram 55 universidades, e aí você vai tendo muita dificuldade para você mexer, principalmente na parte acadêmica, na parte de conteudista, né, vamos dizer. Agora, na parte da moralização, me parece ser muito simples. Sim. Muito simples, porque é o seguinte, o reitor de universidade... Pronto. O reitor de universidade, ele sabe que alunos estão usando droga dentro do ambiente que ele tem um papel de gerir, ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade. A lei brasileira não permite, então responsabilize o reitor, pô. Responsabilize o pró-reitor administrativo. Sim. É simples. É só dentro do MEC criar uma corregedoria, criar alguma coisa, criar algum papel correcional para ver coisas desse tipo.
Dano ao patrimônio público, pichação, destruição de coisa, cadeira quebrada e o cacete. Aquilo ali é um bem público, aquilo ali tem um patrimônio, um valor, é etiquetado. Uhum. Tem uma ordenação de despesa para aquilo ali. Sim. Então é muito simples, você vai responsabilizar quem são os gestores por isso. Nem isso foi feito, não teve nenhum trabalho nesse sentido. Festa. Tá tendo festa no horário de aula. Alguém autorizou aquela festa. A tal história lá do Educando com Toba lá, da faculdade lá do Maranhão. Uhum. Alguém usou uma verba para promover aquele evento, contratou aquela pessoa lá, que em tese ela foi dar uma palestra, ela tem um mestrado em cima disso. As pessoas tomaram decisões com dinheiro público. Responsabiliza aquilo. Isso me parece muito fácil de se fazer, basta querer. Nem isso teve. Você se lembrou de alguma coisa aí quando eu falei? Vai ser ponto? Por favor, não esqueça, pode falar. Não sei se eu fiz algum gesto nesse sentido, mas salvo engano eu não ia falar nada. É como se eu tivesse te despertado, né? Quando eu falei, pô, nem essa parte de gestão administrativa e tal. Mas eu ingressei agora em 2024, né? Em 2019 foi o meu último ano em Direito, né? Uhum. Me formei de 2015 a 2019 numa faculdade particular. Então eu não conheci o ambiente universitário. E para vocês verem, pegando a questão que você levantou lá atrás, como que é a universidade em si, os problemas. Cara, a maioria das pessoas não faz ideia mesmo de como é uma universidade, porque eu mesmo, em 2023, foi o momento em que eu conheci a UNB. Eu moro aqui em Brasília desde os meus 8, 9 anos de idade. Eu não conhecia a UNB até 2023. Eu nunca tinha pisado o pé lá. Você ouve falar assim, é tipo ali entre a L3 e a L4, tem tipo uma cidade universitária lá. Mas eu nunca sequer tinha pisado o pé lá. É uma parada tão... Porque tem projetos de extensão, uma da questão tríplice ali do entendimento do que é a educação superior é a extensão também. E é você envolver a comunidade no ambiente acadêmico universitário. Você faz projetos de extensão. Só que isso é tão fora da realidade que a comunidade de verdade não conhece nem onde fica a UNB, por exemplo. Eu tenho certeza que isso é pelo Brasil inteiro. Você sequer conhece o ambiente ali. Então, nessa época, voltando para o ponto da gestão Bolsonaro, eu não vou afirmar que nada foi feito nesse sentido, mas eu acho que geraria repercussão. Que é uma pauta muito cara para a direita mesmo, e a própria repercussão que eu estou tendo demonstra isso, né? A gente combater tudo que está acontecendo de errado no sistema público educacional da educação superior, principalmente, né? Nas universidades federais e estaduais aí. Mas eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro, mas não vou afirmar que nada, efetivamente nada foi feito.